Oi, meu povo, boa noite, sejam bem-vindos no meu canal. Gente, eu tô aqui fazendo janta, a paz do Senhor Jesus, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês. O Senhor Jesus estava meditando algo, vou ver se o carregador vai até aí, porque o telefone está descarregando. O Senhor Jesus estava ministrando algo no meu coração e eu vim aqui para, enquanto eu faço janta, compartilhar com os amados irmãos o que o Senhor Jesus ele ministrava no meu coração. Meus amados, só um instante para me pôr o carregador aqui. Meus amados, eu estou aqui fazendo janta e o Senhor Jesus ele estava ministrando no meu coração e eu senti de vir passar para vocês algo que fala até a respeito na Bíblia, fala até a respeito na palavra do Senhor, a respeito de você querer se engrandecer, se exaltar em cima daquilo que Deus faz. E o Senhor Jesus, ele estava ministrando no meu coração, pedindo, né? Ministrando no meu coração. E eu falei, eu vou lá falar com o povo do meu canal. Meus amados, muitas das vezes nós começamos pequeno na presença do Senhor. Assim como Jesus, ele levantou Jeremias, ele levantou Davi. Jeremias, ele falou para o Senhor que ele não sabia falar. Davi, ninguém dava nada por Davi. E Deus chamou Davi como rei. Só que muitas das vezes acontece ao contrário, sabe o que acontece? Deus escolhe nós como um Davi, como um Jeremias e como um Saulo. E nós deixamos a soberba entrar no nosso coração. Aí Deus nos dá um cargo dentro da igreja, um cargo de pastor, ou um cargo de pastor presidente. Seja lá o cargo que for, meus amados, um cargo de missionário. E nós começamos a humilhar quem está embaixo. Nos dá um cargo de regente, nos dá um cargo de contadora. E nós achamos que nós podemos humilhar aquelas pessoas que estão embaixo. Ou então, muitas das vezes, por sabermos muito da palavra de Deus, achamos que podemos humilhar aquele que está lá embaixo. E o Senhor Jesus ministrava no meu coração. Quando eu te fizer grande, não humilhe aquele que está lá embaixo. Porque todos nós começamos pequeno e vamos cada dia mais avançando. Aí Deus vai nos levantando aos poucos, vai levando nós a certos lugares. Com o tempo Deus vai levando nós a certas igrejas para pregar o evangelho. Aí aquilo já começa a crescer no nosso coração a soberba. Já começamos a querer nos exaltar porque igrejas e igrejas estão nos chamando. Quem tem o dom de revelação, quem tem o dom de visão, o dom de entregar a visão do céu, começa a achar que porque Jesus usa, né, no púlpito do Senhor, começa a achar que pode se vangloriar daquilo. E é por isso que Saulo ele tinha um espinho na carne, para que ele pudesse não se vangloriar das coisas que o Senhor faz. E quantos por aí têm se vangloriado? Ganha um cargo dentro da igreja, começa a andar com um carrinho melhor, começa a humilhar aqueles que estão lá embaixo. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Se você é uma pessoa, aleluia, glória a Deus, que você conhece mais da palavra, ajuda aqueles que não conhecem. Não precisa você chegar para alguém e humilhar aquela pessoa falando assim, você não entende da palavra, eu entendo. Eu tenho 40, 50 anos de crente. Eu sou assim, eu sou assado. Não faça isso não, meu irmão. Ensine a essa pessoa com aquilo que você sabe.
E quando Deus levantar alguém em algum ministério, aprenda a aplaudir a vez do outro. Eu estou falando isso porque Deus me levantou como missionária da casa do Senhor e eu tenho sido muito atacada. Ah, não, mas não podia consagrar ela missionária agora. Ah, mas não podia fazer isso. Eu estou 6 anos na casa do Senhor, eu estou sei quantos anos e Deus ainda não me consagrou. Aprenda a aplaudir a vez do outro, até que a tua vez chegue, para que as bênçãos do Senhor derrame sobre a tua casa e derrame sobre a tua família. Que nessa noite você não deixe a soberba entrar na tua casa, que você não deixe a soberba entrar dentro do teu coração. Porque quando você começa a se exaltar pelaquilo que Deus faz, Deus ele para de fazer a obra na tua vida. Então que cada dia mais você venha, mesmo que aos olhos das pessoas você seja alguém grande, mesmo que você seja um pastor, uma missionária muito conhecida por pegar a palavra de Deus, não se exalte por isso nunca. Eu não estou falando que você vai, não estou falando, meus amados irmãos, que vocês vão se autodesprezar, não. Se Deus ele te honrou aqui na terra, a terra tem que ver e reconhecer isso. Mas para você ser reconhecido na terra, você tem que se humilhar. Então mesmo, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E esse vídeo vai ficar gravado. E se um dia vocês me verem pregando fora do Brasil, que é a promessa do Senhor, ou se vocês me verem indo por aí, que vocês possam ver como é que devemos ser, nunca esquecer de onde Deus nos tirou. E se Jesus, meu amado, te usa no dom de revelação, se Deus te usa no dom da pregação, no dom de profecia, no dom de cura, não se exalte por isso não. Ah, mas eu prego, eu tenho um cargo na igreja. Aí muitas das vezes tem aquela pessoa que só varre a igreja, aí despreza aquela pessoa porque aquela pessoa varre a igreja. Você pode ser um pastor, você pode ser a esposa de um pastor, uma missionária, mas se te botarem para limpar a igreja, vá com muito orgulho, porque é para a obra do Senhor. É para a obra do Senhor. Ah, mas eu não sou missionário para sair pelas ruas pregando a palavra do Senhor. O Senhor disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho. O Senhor Jesus, ele não perguntou quem ia e quem não ia. Eu não sei porque o Senhor Jesus, ele ministrou isso no meu coração. Eu creio que isso primeiramente tem que bater em mim, surgir efeito em mim, porque nós precisamos ter esse despertamento do Senhor. E que esse vídeo possa chegar a outras almas e outras almas possam entender que nós não devemos vangloriar-se daquilo que Deus faz. Porque nada é para a nossa honra, nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos de nada, nem dignos de sermos usados pela presença de Deus nós somos. Vou falar igual Jeremias, Senhor, mas eu não sei nem falar, não sei pregar, tudo é o Senhor que faz. E tem pessoas que estão aí falando, ah, eu prego bonito, eu louvo do bonito, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade não é nada. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. E todo aquele que se exaltar será humilhado. Então, se você quer ser exaltado na presença do Senhor, aprenda a se humilhar. Aprenda a reconhecer, meus amados, que tudo é Deus que faz. Se Deus não subir em cima de um púlpito comigo, aleluia, glória a Deus, eu não vou. Quando os demônios se manifestam, eu falo para o Senhor Jesus, Deus, se os seus anjos não descerem aqui agora, Deus, para me ajudar, Deus, aqui eu não posso ficar,
Porque, gente, o Senhor Jesus nos deu autoridade no nome dele. E é no nome dele, porque no nosso nome, por nós, nada nós somos capazes de fazer, nada. E às vezes, Jesus, ele faz conosco igual ele fez com Davi. Ele nos honra, né? Ele coloca sobre nossa cabeça a coroa da justiça, né? Mas essa coroa, o mundo tem que olhar e ver que é Deus e reconhecer que Deus é contigo, que é Deus que te exalta. Não é você que tem que sair por aí gritando e falando, não, é Deus. Não é você que tem que sair por aí falando assim, não. Eu faço, eu prego bem e eu louvo bem. Eu já congreguei, eu já estive em igreja, gente, que as pessoas, quando não tinha bateria, não queriam louvar. Porque queria, eu vou louvar bonito. Não quer fazer as coisas para Deus. Eu já congreguei em igreja que muitas das vezes, pela pessoa não saber cantar bem, a pessoa às vezes não dá a oportunidade àquela pessoa, porque ela não sabe louvar bem. Só que eles não sabem que o que Deus quer não é o perfeito louvor. O que Deus quer não é a perfeita pregação. Aleluia, glória a Deus. O que Deus quer não é a perfeita pregação. O que Deus quer é aquilo que você faz de coração. Se você sobe num púlpito para pregar a palavra do Senhor de coração, e Deus vê que o teu coração está aberto e disponível para a obra, sem que você venha se vangloriar pelaquilo. Se quando você louva de todo o seu coração. Se quando você louva de todo o teu coração. Você fala da palavra de Deus com todo o seu coração. Tudo que você faz para a obra de Deus é de todo o teu coração, mesmo não saber, Sara, mas eu não sei cantar. Pega o microfone e canta do jeito que você sabe. Porque Deus não está procurando cantor, não, minha amada igreja. Às vezes aquelas pessoas que louvam bonito, cantam, pregam bonito, aquilo ali nem está subindo. Porque estão cantando para o homem achar aquilo bonito. Estão cantando, sabe para quem? Para os homens aqui da terra. Então pega a tua harpinha, pega o teu hino, treine o teu hinozinho dentro de casa. Tire um versículozinho na Bíblia. Não tenha vergonha, mas vão rir de mim, porque eu não sei pregar, porque eu não sei falar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o Senhor Jesus, Ele não quer uma pessoa que... Ele não quer que você entenda sobre a Bíblia de ponta cabeça. Não é isso que Jesus quer. Ele não quer que você pegue a Bíblia e saiba decorar a Bíblia de ponta cabeça. Ele não quer que você cante um hino e cante o perfeito louvor. Se você puder fazer isso, amém. Mas se você não sabe, o Senhor Jesus, Ele não quer saber disso. É por isso que nas Escrituras do Senhor, o Senhor Jesus, Ele escolheu os mais humildes, os puros de coração. Porque o Senhor Jesus, Ele não vê como o mundo vê. O mundo ele quer escolher para levar na igreja dele, para pregar, o melhor pregador. Escolhe aí o melhor pregador que sabe pregar, que entende da palavra, mas Deus, Ele não vê assim. Deus, quando Ele te escolhe, quando Ele te capacita, aleluia, glória a Deus, Ele não vê quando o mundo vê. Quando você vai lá na frente, na igreja, canta o seu louvor, para muitos pode ser o pior louvor, mas olha como essa pessoa canta horrível, desafinada, não sabe nem cantar. Para que pega um microfone? Mas para Deus não é assim. Deus, Ele vê o coração, Deus, Ele vê a vida, Deus, Ele vê a virtude que está na sua vida. Deus, Ele não vê como o mundo vê. Então, o que eu quero falar para os irmãos, que isso estava uma reflexão que estava refletindo na minha vida ainda agora, e eu pensando, que nós venhamos cada dia mais a reconhecer que tudo é para a honra e glória de Deus, que nada que acontece, nada é
é para a nossa glória. Nada é nós que faz. Meus amados irmãos, eu tenho ido por aí, aleluia, glória a Deus. Eu tenho ido por aí pregar a palavra de Deus e muito chega perto de mim e fala assim, parabéns. Você é muito usada, você ora por libertação, você chama por revelação e eu não gosto. Eu quero deixar bem claro nesse canal, eu quero deixar bem claro nesse vídeo que eu não gosto. Porque eu sei que essa honra não é minha. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que essa honra não é minha, que essa glória não é minha. Eu vim do mundo da prostituição. E eu não sou digna nem de estar em cima de um altar pregando a palavra do Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele me escolheu para que eu fosse levar a palavra dEle. Então eu não sou digna de ser parabenizada pelaquilo que só o Senhor Jesus faz. O homem ele tem que buscar, porque tem mais quem busca mais. A palavra do Senhor Jesus diz, clama a mim que eu respondeste-ei. Então quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo é porque ela busca, é porque ela renunciou, é porque ela abriu mão do pecado, é porque ela escolheu seguir a Deus e servir a Deus em cima de todas as coisas. Mas eu quero dizer para você que está começando pequeno, talvez você aceitou Jesus hoje. O dia que Jesus ele vier te exaltar, não menospreze aqueles que estão lá embaixo. Não menospreze as pessoas por não saber ler tudo da Bíblia, por não saber pregar direito. Não sabe pregar, mas foi Deus que escolheu, é Deus que usa. Não sabe falar direito, não tem dom nenhum, não menospreze. Desde a pessoa que limpa a igreja, desde o pastor presidente, o pastor local, os pastores, não menospreze. Porque para Deus são todos iguais. Isso é aqui na terra que o homem vê um pastor como uma superioridade. Ele não é superior aos membros, às ovelhas. Ele é uma ordem que Deus colocou dentro da igreja para que não haja bagunça, para que fôssemos instruídos a chegar ao reino do céu. E mesmo assim ainda tem pastores que estão conduzindo ovelhas ao inferno. Então eu quero dizer para você, não se sinta incapaz de ser usado pela presença de Deus. Toda vez que você tiver uma oportunidade, ajuda aquele que está do teu lado. Dentro da igreja mesmo, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu tinha dificuldade, eu começava a procurar a Bíblia assim, na hora que falava o versículo, e eu não achava o versículo, os irmãos vinham para me ajudar. Seja esse tipo de pessoa, encosta naquela pessoa que acabou de aceitar o Senhor Jesus, que não entende muito, ajuda ela a ler a Bíblia, a entender da palavra de Deus, ajuda ela a se aproximar no mistério de Deus. Não seja aquela pessoa orgulhosa, porque o Senhor Jesus não irá te honrar, mas eu sou missionária, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Tudo é para a honra e glória de Deus, nós somos todos iguais perante a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque, meus irmãos, o que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Quando eu sou convidada para pregar e ministrar em uma igreja, eu já saio de casa falando com o Senhor, Senhor, me usa e sobe naquele púlpito comigo, que não seja eu falando palavra para esse povo, falando coisa, Pai, que venha, Deus, entristecer os corações, que venha magoar, que seja aquilo que não venha de Ti, mas que o Senhor me use, Pai, para que eu fale, Deus, somente aquilo, Deus, que o Senhor me autorizar. Que o Senhor use meus lábios, Pai. Que o Senhor use a minha boca, porque eu não quero subir nesse púlpito, Jesus, para falar coisa de mim, para falar coisa da carne. Eu quero que venha do Senhor, eu quero que o Senhor usa. Eu não tenho sabedoria, eu sou nova convertida, Deus, mas eu sei que quem usa é o Senhor. No mundo de hoje vemos pregadores e pessoas que falam, eu sou tal, eu tenho uma agenda, eu
sou isso, eu sou aquilo, não é nada. Coitada de mim se Deus retirar o Espírito Santo de Deus de mim. Eu morro de medo. Porque é Ele que revela o que está oculto, o que está no profundo, no íntimo. Aquilo que só Ele sabe e eu não sei. É Ele que revela, aleluia, glória a Deus. Aquilo que homem nenhum sabe, é Ele que dá a bênção, é Ele que dá a cura. Através de mim, através da minha busca, sim, mas a glória é dEle. É Ele que sobe no púlpito junto comigo e ministra a palavra, porque nem pregar eu sei. Eu não sou digna nem de ser chamada, talvez, filha dele. Mas pela misericórdia de Deus, Ele teve misericórdia. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Meus amados, e quando nós se colocamos na posição, de se humilhar diante de Deus e reconhecer, faça um teste com o Senhor, faça um teste e faça a prova de Deus, comece a se humilhar diante de Deus, comece a reconhecer que você não faz nada. Quem é você, um pobre, coitado, miserável, que pela misericórdia do Senhor Ele te escolheu? Aleluia! Pela misericórdia de Deus, Ele teve misericórdia e escolheu você. Porque nem eu nem você éramos dignos. Nem eu e nem você éramos dignos da misericórdia do Senhor. Mas ele teve misericórdia de nós. Existe um hino que diz assim: se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que acha que faz e acontece, mas tudo é pela graça e ninguém merece. Se nós formos parar para ver a realidade de nossa vida, tudo é pela graça. Até a salvação é pela graça, nós não somos dignos de nada, nós somos pobres, miseráveis. Muitos vieram da perdição, muitos vieram do lamaçal do pecado. Jesus nos resgatou lá do lamaçal do pecado para pregar a palavra dele. Íamos morrer nas mãos de Satanás, Jesus nos resgatou. E hoje existem pessoas por aí que acham que faz e acontece, manda e desmanda. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí, quando Deus retira o Espírito Santo da vida deles, aí Deus ele vai e retira o Espírito Santo da vida deles. Aí eles começam a fazer as coisas da carne por si próprio. Aí prega na carne. Aquele que prega na carne, ele vai falar. Aquele que prega na carne, ele vai falar só coisa que as pessoas querem ouvir. E não, gente, existem certos momentos na nossa vida que o Espírito Santo de Deus ele quer falar. Você já viu um pregador assim que só fala coisa para satisfazer o ego das pessoas? Ah, eu não vou falar isso porque Jesus... Eu não vou falar isso porque isso vai entristecer a igreja. Ah, eu não vou falar isso porque isso vai magoar. Eu não vou falar isso porque fulano tem muito dinheiro e congrega aqui e vai embora. Não prega contra adultério, não prega contra lascívia, não prega que vaidade é pecado. Então, prega na carne. Prega só aquilo que ele acha que vai encher a igreja de oferta. Só que quando Deus está na casa, quando o papai está na casa, não tem o que você quer falar e o que você não quer falar. Se você verdadeiramente é profeta de Deus, se o Senhor Jesus ele te levantou como profeta aqui na terra e vaso dele escolhido, é o que o Senhor Jesus quiser fazer. Vir
te chamem para pregar, não te chame, mas é o que o Senhor Jesus quiser falar. Não é conforme nós queremos, não é conforme o homem quer. Existem muitas igrejas hoje que estão pregando coisas para satisfazer o ego das pessoas. Aí a pessoa vira e fala assim, não vou congregar nessa igreja não. Eu vou congregar na de lá, porque a de lá pode. Pode tudo, meus amados. Pode tudo. Só não pode entrar no céu. Você quer andar de qualquer jeito, quer andar igual ao mundo? Ande. Quem sou eu para falar para você que você não pode fazer? Mas eu venho aqui como ministra da palavra de Deus falar que aqueles que não largam o mundo, que não abandonam o pecado, que não abandonam aquilo que Deus não se agrada para seguir a Deus, não pode entrar no reino do céu. Porque no reino do céu não entra veste manchada. No reino do céu não entra pessoas que não querem servir a Deus verdadeiramente. Não entra pessoas que não querem renunciar ao mundo. Pessoas que estão dentro da igreja, prega, pula, aí daqui a pouco chega em casa e está xingando palavrão. Daqui a pouco chega em casa e está xingando palavrão. Está xingando seu vizinho, está maltratando teu vizinho, falando coisa que não deve, fazendo fofoca. Pessoas que não largam o mundo, vivem ali com o mundo. Para quem não me segue, eu prego a sã doutrina do Senhor, preservo a sã doutrina do Senhor e irei levar a sã doutrina até que Jesus venha. Se agrada a uns e se não agrada a outros, não é um problema meu. Resolvam-se com Deus. Eu, Sara, acho que aquele que não abandona o mundo, que sai do mundo da prostituição, sai do mundo das drogas, mas anda igual ao mundo, não pode ser chamado filho de Deus. Porque aqueles que não têm o seu nome ainda, que não se reconciliaram com o Senhor Jesus, a Bíblia chama de criatura. A pessoa que não quer largar o mundo, gente, vai para academia de shortinho, leg, de top, e quer que Deus usa na língua estranha. A pessoa não perdoa, não libera o perdão, não aceita o perdão. Umas unhas desse tamanho de abutre dentro da igreja, igual Jezabel. Uma maquiagem, um batom vermelho, um brincão desse tamanho. Aí tem gente que fala, Sara, mas eu conheço muitas pessoas que faz todas essas coisas do mundo, todas essas vaidades são usadas por Deus. Será que são usadas por Deus mesmo? Porque hoje tem o dom do discernimento. Se você não sabe o que é dom de discernimento, é dom de discernir espírito, para que você saiba aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque Satanás, ele fala língua estranha, Satanás, ele prega, Satanás, ele faz tudo que um crente faz. Tudo igualzinho. Então, se você não tiver o dom do discernimento, você vai ser enganado. Isso quem fala não é eu, quem fala é a Bíblia. A Bíblia diz que nos fins dos tempos haveria falsos profetas que iriam se infiltrar no meio do povo de Deus, para enganar com falsas doutrinas. A Bíblia diz isso. E hoje em dia liberaram tudo. É parede preta, é isso, é globo, é fumaça dentro de igreja. Tem tudo, só não tem a presença do Senhor Jesus. Porque presença, gente, não é você pular, não é você saltar. Presença não é você ir para a igreja e sentir aquela coisa por dentro de você arder e você começar a chorar. Tem gente que acha que isso é presença. Presença é quando você é renovado pelo Espírito Santo de Deus, não só dentro da igreja, mas em casa e na sua vida. Quem é você quando você não está lá dentro da igreja? Muitos estão lá dentro da igreja, prega, pula, canta, louva, faz tudo. Até língua estranha fala. Chega aqui fora, anda igual ao mundo, não perdoa, está no adultério, vive na lascívia, cobiçando a mulher dos outros, a mulher que não é sua, cobiçando o marido que não é seu, e Deus, ele abomina isso.
Eu não estou aqui para julgar o pecado de ninguém. Eu estou falando eu estou falando algo que está escrito na santa palavra do Senhor, que serve para você e serve para mim. Primeiro toque em mim, para depois tocar em você. Algo do Senhor Jesus, ele não se agrada. Porque se não se consertarmos perante a presença de Deus, podemos perder até a nossa salvação. Quem é você quando você não está lá dentro da igreja? Você é aquela jovem que coloca uma saia longa e chega assim no colégio, suspende a saia? Fala para as pessoas que você não é evangélico? Você é aquele jovem que lá dentro da igreja sente a presença, mas quando está fora, bebe escondido, se prostitui escondido porque Deus não está vendo? Você é essa pessoa? Porque tem gente que acha que sentir a presença de Deus é uma igreja de parede preta, aleluia, glória a Deus, saindo um bocado de fumaça, cantando louvores, um bocado de jovem que não muda a sua compostura, não larga o mundo, roupa não leva para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir. Como que Jesus vai saber? Minto, aleluia, perdão. Como que o mundo vai saber que você é cristão, jovem? Se você anda com a calça comprida apertada, marcando tudo, uma maquiagem na sua cara, tirando a tua identidade, uns cílios desse tamanho, mexe no seu cabelo. Seu cabelo é crespo, você vai lá e alisa. E tem pessoas que falam isso é religiosidade. Não, isso é doutrina. Porque o Senhor Jesus, se Jesus ele me fez por muito tempo, eu andei no mundo da prostituição. Se Deus ele me fez com esse cabelo aqui e com esse rosto aqui que vocês estão vendo, é isso daqui que eu tenho que ser. Eu não tenho que modificar aquelas coisas que o Senhor fez. Sara, mas isso não está na Bíblia. A palavra do Senhor diz que o enfeite delas não seja no entrelace do cabelo e nem no uso de joias brilhantes, nem nos vestidos caros, mas sim na presença do Senhor. Porque às vezes você está com a sua cara tampada de maquiagem, você está linda dentro da igreja, o melhor vestido, cabelo feito, e a presença. Cadê a presença? Cadê a intimidade com o Espírito Santo de Deus? Cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê a ida no monte? Sua academia está em dia, você fez sua academia, você fez tudo. E a intimidade com Deus. Sara, mas você está dizendo que para mim aceitar o Senhor Jesus, Sara, Deus só me aceita se eu parar de fazer o que eu estou fazendo. Isso é um processo, você vai aceitar o Senhor Jesus e o Senhor Jesus que vai te libertar. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mas é triste ver que existem pessoas que estão há 40 anos na igreja, há 50 anos na igreja e não querem mudar. Muitas igrejas hoje não trabalham mais com libertação. E o que as almas mais precisam, gente, é de libertação. As almas não estão precisando de louvor, não estão precisando de como é que eles fazem? Recanto, né? As almas estão precisando de libertação. É que você vai para o jejum, que você vai para a oração. Para que essas almas, quando chegar na sua igreja, elas sejam libertas. Hoje tem igreja que as próprias pessoas de dentro da igreja, missionários, pessoas da casa do Senhor, estão caindo manifestadas de demônio. Porque não está havendo mais libertação dentro das igrejas. E o que eu prego aqui é com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não importa se você vai concordar, o que você vai achar. A libertação hoje saiu de dentro das igrejas, os dons de Deus. Você vê hoje você chegar dentro de uma igreja, as pessoas falarem línguas estranhas. Hoje em dia, quando você vê uma língua estranha, é o caso até de você duvidar. A Bíblia diz que enquanto um fala em língua estranha,
o outro tem que interpretar. Enquanto um fala, dois interpretam. É por isso que tem o dom de interpretação de línguas. As pessoas não querem mais compromisso com Deus. Hoje todo mundo é cristão, todo mundo é crente. Aí nós que queremos fazer a diferença é religioso. Ah, mas vocês pregam um evangelho muito doloroso. Um evangelho, nós pregamos um evangelho que tem renúncia. Nós pregamos um evangelho que tem libertação. Nós viemos do mundo da prostituição. Eu vim do mundo da prostituição. Eu era uma menina que usava uma unha desse tamanho, um batom vermelho, cabelos longos, brincos grandes, maquiagem, minha sobrancelha é micropigmentação, um short desse tamanho, e eu larguei o mundo, eu renunciei por conta de Jesus, porque eu escolhi o céu, eu escolhi ser usada por Deus, eu escolhi subir nos altares do Senhor com a autoridade do Espírito Santo de Deus, e o inferno me reconhecer e saber que eu sou usada pelo Senhor. Sara, então você quer dizer que se eu uso todas essas coisas, Sara, eu não sou usada? Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você não vai para o céu por conta de um brinco. Eu não estou falando que você não vai para o céu por conta de uma calça. Eu não estou falando que você não tem o Espírito Santo. Eu estou falando que você tem que fazer a diferença. É isso que eu estou falando com você, a diferença. É mostrar para o mundo. Lá, eu andava assim. Lá eu fazia isso, mas hoje eu sou diferente. O mundo tem que olhar para você e ver diferença. Aí talvez você me pergunte, você me fale, como muitas pessoas têm falado, Sara, mas existem pessoas aí, Sara, que elas estão andando, Sara, com saias longas na doutrina do Senhor, Sara, e pecando contra o Espírito Santo do Senhor. E é verdade. Eu não posso desmentir vocês. É por isso que eu tenho pregado que a mudança tem que vir de dentro para fora. A mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta você colocar uma saia longa até o pé. Mas como que está a sua vida com Deus? Sua vida está no altar? Você é aquela pessoa que fala de Jesus, você é aquela pessoa que prega o Evangelho de Deus, pula, sapateia, fala em línguas, mas chega em casa e fala palavrão. Você é aquela pessoa que usa uma saia longa, mas odeia o teu irmão. E quando eu falo isso, eu estou falando dentro da palavra. Eu estou falando de santidade, é buscar a santidade. Tem muitos que falam assim, ah, mas está querendo ser santo. A Bíblia diz, seja santo como eu e o Pai somos. Se queremos herdar o reino do céu, temos que fazer de tudo para largar esse mundo e as coisas que há nesse mundo. Hoje em dia as pessoas não querem. É um evangelho que é pregado dentro das igrejas. É um evangelho que é pregado dentro das igrejas sem renúncia. Um evangelho que você não precisa deixar a prostituição para servir Jesus. Tem muitos hoje cometendo adultério, cometendo a lascívia dentro da igreja. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou pregadora da palavra e eu recebo mensagens de pessoas nas minhas redes sociais que estão pecando, traindo o esposo com uma pessoa da igreja, traindo sua mulher. É por isso que a Bíblia diz, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás, não está brincando de ser diabo. Ele sabe que Jesus está vindo, que o tempo dele está se findando. E o mínimo de alma que ele puder levar com ele, ele vai levar. Só que muitos estão brincando na presença do Senhor. Estão achando que estão ganhando tempo. Estão achando que estão ganhando tempo. Outros acham até que Jesus não vem mais. Outros acham até que Jesus não vem mais, mas ele há de vir porque ele fez uma promessa. E ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Se ele fez uma promessa que ele iria voltar, ele vai voltar. Hoje em dia eles estão pregando o evangelho sem renúncia, gente. Até uma igreja de homossexual eles montaram. Para você ver o ponto que está indo. Sendo que Deus abomina a homossexualidade. Está escrito na Bíblia, é bíblico. Talvez você venha dizer aqui, mas você tá descriminalizando, tá falando mal. É bíblico, Deus abomina a homossexualidade. Como que eu vou montar, gente, uma igreja? Como? Me diga, como que eu vou montar uma igreja para homossexuais? Pessoa que aceita Jesus e anda de mini saia na rua, com a marca da calcinha aparecendo e quer ser usado por Deus. Quer falar em mistério, mas não quer largar as coisas do mundo, não quer consagrar a vida ao Senhor Jesus. Jesus não vai usar ninguém com a marca da calcinha aparecendo dentro da igreja, não. Querendo o pastor, querendo pessoas dentro da igreja, querendo o que não é seu. Isso não existe. Evangelho sem renúncia. Algo que Deus ministrou no meu coração, que eu vim aqui falar para vocês. Que vocês possam nessa noite guardar isso para vocês. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, tá bom? Quem ainda não é inscrito no meu canal, me siga nas minhas redes sociais, no TikTok Pregadora Sara Castro, Testemunho, Instagram Sara Castro 2705, Facebook Sara Castro. Para que Deus venha falar cada dia mais com vocês, que esse testemunho, que o meu testemunho, que a minha vida, que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, para que outras pessoas saibam que não devemos se engrandecer por aquilo que Deus faz. Se você é cristão e você ora por libertação, você coloca a mão sobre as pessoas endemoniadas, aquela pessoa é liberta, é no nome dele, a graça é dele, tudo é dele. A busca é sua, mas a graça é dele. Se você prega bem, a graça é dele. Porque foi ele que te deu o dom de sabedoria. É ele que te usa. Não venha se exaltar. Isso é para mim, porque antes da palavra chegar em vocês, primeiro ela chega em mim. Primeiro ela me fere. Antes de eu pregar para vocês sobre renúncia, primeiro eu tive que renunciar. Primeiro doeu em mim, para que depois eu fosse falar de renúncia para vocês. Porque, igreja, se eu fosse falar de renúncia para vocês, de nada adiantaria eu falar de renúncia para vocês sem eu ter renunciado. O que adiantaria eu chegar aqui para falar para vocês? Tem que renunciar ao batom, você tem que renunciar à maquiagem, você tem que renunciar à roupa curta, tem que renunciar ao decote, você tem que renunciar a esses brincos grandes, horríveis que você usa, sem antes eu ter renunciado, porque eu vim do mundo da prostituição. Então, primeiro a palavra, ela toca em mim, para depois tocar em você. Primeiro eu prego para mim, primeiro eu pego a Bíblia e a palavra do Senhor e prego para mim, para que depois eu possa vir falar com você. Então, que nessa noite nós podemos ajudar aqueles que estão lá embaixo, com carinho, com discernimento do céu, ajudar eles a se levantar, porque tudo é para a honra de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nada, igreja, é para a nossa glória. Nada. Se o Senhor Jesus te usa no púlpito, te toma com o Espírito Santo, você entrega a visão do céu, tudo é dele. Você só é um vaso que precisa ser usado na mão do oleiro. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Curta meus vídeos nas redes sociais. Pregadora Sara Castro, missionária Sara Castro. E que vocês possam ficar na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus.